1972, que era um fixador que se prestava única e exclusivamente para alongamento dos ossos, né? Era um fixador linear. Depois teve uma variante do Wagner, o próximo. E aí chegamos ao nosso professor Ilizarov, ou Ilizarov, como melhor vocês quiserem falar, não é? Esse, então, é a apresentação do nosso professor. Vamos ao próximo. Então, a história do Ilizarov, ela começa em 1980. Apesar do Ilizarov, já em 1950, ter desenvolvido o seu fixador, mas só em 1980 é que nós viemos tomar conhecimento desse fixador. Um fixador muito importante, que deu, assim, uma outra visão dos fixadores. Porque, na realidade, não é o fixador de Ilizarov, é a filosofia de Ilizarov. São duas coisas distintas. Uma é a filosofia dele, que rege o tratamento com os fixadores externos, e o outro é o fixador dele. Então, obrigatoriamente, nós podemos aplicar o tratamento, a filosofia de Ilizarov, usando um fixador linear. Entendeu? E podemos, obviamente, aplicar o fixador de Ilizarov usando a filosofia do tratamento dele. Esse rapaz que nós estamos vendo aí ao meio, o Maury, ele era, um pouquinho de história da coisa, ele era um jornalista. E não me lembro exatamente em que ano, foi antes de 1980, o Maury participou de uma volta ao mundo, quando fizeram uma promoção lá em relação a quando Marco Polo deu volta ao mundo, fizeram um barco de papiro e convidaram vários jornalistas, etc., para poder participar dessa viagem, de um passeio lá para comemorar esse centenário, se não me engano. O que acontece? O Maury, ele era jornalista e ele praticava também alpinismo. E numa dessas incursões dele de alpinista, ele fez uma fratura exposta de perna, que foi tratado na Itália durante muito tempo, em que ele tinha uma fístula que babava direto e que ele ficou com uma pseudartrose infectada com encurtamento de perna. E ele arrastava essa perna por lá, fazendo vários tipos de tratamento, sem solução. Durante essa viagem, ele conheceu um jornalista russo que disse a ele que havia uma pessoa que poderia resolver o problema dele. Até então, o Ilizarov não era conhecido. E o Maury conseguiu, então, ir para a Rússia, foi tratado lá com o aparelho de Ilizarov, ele aí ao lado do professor, fez uma foto do professor, e o professor tinha o hábito mesmo de usar a máquina. Nós tivemos uma grande oportunidade, que foi conhecer o professor pessoalmente, e ele foi, então, aplicado esse aparelho, e ele se curou. E voltou, então, para a Itália. Quando ele voltou para a Itália, foi até os médicos dele, com o problema dele resolvido, foi realmente uma coisa, assim, extraordinária, porque todos ficaram assustados com o tipo de tratamento que ele tinha feito, tinha realizado, e tinha conseguido resolver aquele problema da falha óssea infectada dele. E aí foi que começou, então, esse intercâmbio. A Rússia, nessa época, já começava a se abrir um pouco, e conseguiram, então, levar o professor Ilizarov, e aí começa a história do Ilizarov para nós, apesar de, nessa época, o Ilizarov já tinha mais de 30 anos de experiência com o fixador e com a filosofia dele. Vamos ao próximo. Aí uma foto histórica, nós estamos vendo o professor Ilizarov e o professor Catanho, de colete preto, bem jovem ainda, bem jovem. Próximo. Bom, as propriedades do fixador externo. O que o fixador externo faz de diferente que pode nos ajudar? Então, numa ferida operatória, ele permite um fácil acesso a uma ferida operatória, uma ferida de uma fratura exposta. O professor Disseu lembra bem da nossa época de jovens ortopedistas, a dificuldade que nós tínhamos de tratar uma fratura exposta, porque nós lavávamos a fratura, depois tínhamos que colocar uma tala de gesso, no dia seguinte essa tala estava toda infiltrada de sangue, totalmente com mobilidade no foco de fratura, então tudo para favorecer a infecção. O fixador externo, então, permite que se estabilize essa fratura
que essa ferida fique de forma fácil de se lidar com essa fratura. Mantém o membro no seu posicionamento adequado, nós podemos, mesmo com perda óssea, podemos manter esse membro com o seu comprimento inicial, né? E podemos dar uma estabilidade. Essa estabilidade permite, primeiro, mobilizar o paciente, e segundo, já começamos a tratar e estamos fazendo uma profilaxia de um grande problema, que é a infecção. Próximo. O material de síntese, ele fica longe da área da lesão. Então, nas fraturas expostas, principalmente, se nós colocamos material de síntese no foco, ele funciona como um corpo estranho. Então, a possibilidade de se ter uma infecção naquele local é muito grande. Então, o material de síntese do fixador externo, ele fica afastado do foco de fratura, da lesão, não é? A estabilidade e presença de defeitos ósseos, ele permite essa estabilidade. Ele tem uma possibilidade de se faça enxerto, ele estabiliza, podemos fazer enxerto. Possibilidade de mudança de técnica operatória. Nós podemos também utilizar o nosso fixador externo de forma temporária. Nós podemos colocar esse fixador externo e depois, uma semana depois ou 15 dias depois, fazer uma mudança do procedimento, por exemplo, colocar um fixador externo e depois colocar, no segundo tempo, uma haste. Né? É uma das possibilidades. Vamos à próxima. Em traumatologia, as indicações que nós consideramos indicações ouro, né, são as fraturas expostas, grau 2 e grau 3, se bem que agora o grau 2 já está se discutindo se faz síntese primária ou não, é uma coisa que se pode discutir. As fraturas expostas admitidas tardiamente, nós podemos então, vocês sabem que em muitos locais, né, esses pacientes chegam de forma tardia, principalmente mais nas cidades do interior, em que esses pacientes são removidos para cidades maiores, e às vezes eles chegam lá com fraturas que o primeiro atendimento não foi o mais adequado, nós podemos utilizar desse fixador externo. Nas fraturas em que nós temos associado queimaduras, isso permite que se estabilize a fratura, permite que tratemos a fratura e a queimadura ao mesmo tempo. As fraturas com lesões de partes moles são muito importantes, porque nós temos consciência, já sabemos disso, já falamos isso algumas vezes, que às vezes as partes moles são muito mais importantes do que o foco de fratura. As lesões de partes moles são muito mais complexas, muito mais difíceis de se tratar do que a própria fratura em si. E o fixador externo, então, nos permite que nós estabilizemos a nossa fratura e tratemos as nossas lesões de partes moles. Próximo. As indicações imediatas boas, que são as coisas que a gente pode discutir, pode ter divergências em quanto à indicação. Uma das coisas é o seguinte: fratura de anel pélvico, eu acho que não tem outra indicação a não ser o fixador externo. Não é? Ele salva vidas. O fixador externo salva vidas nos traumas graves de bacia. As fraturas instáveis do terço distal do rádio, em que podemos, quem prefira outro tipo de síntese, tipo placas, ou às vezes em locais que não temos grande possibilidade de material, até uma manipulação com fixação com fios percutâneos e a colocação de gesso, mas é uma indicação também, nós temos predileção por essa técnica, de fazer o tratamento das fraturas instáveis do terço distal do rádio com a fixação externa, com a ligamento taxia. Fraturas associadas à reparação de nervos e vasos, né? Porque nos facilita bastante, porque é uma técnica relativamente rápida. Então, se nós temos um paciente com lesão arterial ou lesão nervosa associado a uma fratura, nós podemos, então, fazer essa rafia, fazer a rafia tanto do nervo como a rafia do vaso e estabilizar a fratura com um fixador externo. Nos reimplantes, tem suas indicações, fraturas associadas ao coma, pacientes em coma que às vezes apresentam politraumatizados, apresentam múltiplas fraturas, podemos fazer mais do que um fixador externo, de forma muito rápida, e isso vai permitir a mobilização desse paciente no leito com muito mais facilidade. Nas fraturas instáveis e nas fraturas articulares cominutivas, certo? São, então,
tudo indicações que os fixadores externos estão plenamente enquadrados e que nós podemos realizar. Vamos ao próximo. As indicações tardias em traumatologia. Então, infecção pós-tratamento conservador, na infecção pós-síntese interna, nas pseudoartroses infectadas e nas artrites sépticas. Então, a infecção em si, do foco de fratura, a indicação do fixador externo é uma indicação ouro, não é? Uma indicação que está plena, porque nós podemos tratar aquele foco de infecção, mas nós precisamos estabilizar também aquele foco de fratura infectado e não podemos botar outro tipo de material de síntese. Temos que botar um material de síntese que esteja afastado daquele foco de infecção. E aí o fixador externo está perfeitamente enquadrado. Vamos ao próximo. Indicação discutível seriam nas fraturas fechadas. Nas fraturas fechadas, sem maiores complicações, obviamente o fixador externo aí já não tem um campo tão grande. Né? Nós vamos pensar em outros métodos, sim, placas, hastes e outros tipos de suturas ósseas. Né? Vamos ao próximo. E ortopedia, ele também tem uma ampla indicação, tipo os alongamentos ósseos, a correção das deformidades, as pseudoartroses, as artrodeses, as falhas ósseas em tumores, infecção, etc., que eram assim uma coisa assim terrível para o ortopedista. Nós realmente ficávamos sem saber o que fazer. Com o fixador externo, realmente é uma arma muito potente. E temos mais outras que ficam a critério de cada um. Vamos ao próximo. Bom, rapidamente nós vamos passar para vocês, aqueles que não conhecem, como é composto um fixador circular. No caso, é o fixador de Lizarov. Depois nós vamos falar também um pouquinho sobre os lineares. Então, esse fixador ele é composto de anéis e semianéis, hastes rosqueados, fios e pinos de chance. Nós usamos pino normalmente 6.0. Podemos usar em determinado segmento, por exemplo, no membro superior, usamos pinos mais finos e fios tipo fios de Kirchner, que nos adultos nós usamos o fio 1.8 e nas crianças nós usamos fio 1.5, isso em termos de espessura. Temos então parafusos, arruelas, porcas, bandeiras, nós temos torres. Então esse fixador nos dá assim uma gama de possibilidades de passarmos os nossos fios da melhor maneira que nós pudermos. Uma coisa que na realidade no fixador linear isso já não é permitido. Esse fixador nos dá mais liberdade em relação a isso. Vamos ao próximo. Então, aqui as peças sendo mostradas em separado. Na esquerda, ao alto, os semianéis, que eles podem ser fixados com parafusos e eles se tornam anéis. À direita temos os anéis, que esses anéis são fechados. Aqui nós temos um suporte tipo bandeira à esquerda embaixo. Outro anel ao centro e já uma montagem básica à direita. Isso para nós termos ideia. Vamos passar no próximo. Então, aqui nós temos as outras peças. À direita é uma caixa. O Lizarov se compõe de 5 a 6 caixas, depende do fornecedor. E onde nós temos uma gama de coisas que podemos nos divertir. Não é? Podemos montar, como brincam com a gente, nós podemos montar o nosso Lego. Nosso Lego a bel prazer. Temos hastes rosqueadas, que servem para fazer alongamentos, para reforçar. Temos extensores para dar reforço a esse fixador. E aí, uma próxima oportunidade, numa das nossas aulas práticas, quando o corona nos abandonar, nós vamos ter a oportunidade de manusear isso ao vivo. Certo? Vamos ao próximo. Isso, mais um detalhe é que à esquerda embaixo, isso é uma torre que serve para prender pinos de chance, certo? Nós temos aí os pinos de chance, nós usamos normalmente pinos de chance, como eu disse, 6.0 e cônicos. Hoje não se usa mais pino, que a espessura dele é igual em toda a parte rosqueada. Ele chegou-se à conclusão que o pino cônico, na ponta ele é mais fino e ele vai engrossando, aumenta a estabilidade. Tudo isso em relação a fios
se fala em fio porque nós queremos estabilidade. À esquerda, acima, nós temos o fio de Kirchner, com uma oliva, né? Essa oliva ela tem indicações, ela pode tanto servir para aumentar a estabilidade de uma fratura, de um fragmento, como serve também para nós pescarmos um fragmento e tracionarmos esse fragmento. Ele tem essas duas possibilidades. E em cima, à esquerda, em cima, nós temos então o fio de Kirchner liso, que é o que nós também utilizamos. Então, basicamente, os pinos que nós utilizamos são os pinos de chance, o fio de Kirchner, olivado e o sem oliva. Com isso, então, nós damos com os anéis, os semi-anéis, as achosqueadas, nós, então, fazemos a nossa montagem. O ideal é que sempre façamos, se for possível, o ideal é que façamos o que a gente chama de uma pré-montagem. Isso aumenta a nossa velocidade. Mas aí há necessidade que o paciente esteja internado, porque é difícil você pegar um paciente, levá-lo ao hospital para tirar as medidas dele, para fazer a pré-montagem, aí ele vai para casa, depois ele volta para internar, não é possível. Fica muito complicado. Hoje também na atualidade, o que acontece? Com esse problema no nosso sistema de saúde, sistema de convênio, não há como internar o paciente para tirar as medidas e fazer o molde, operar, porque perde-se diária, e aí nós vamos ter problema administrativo. Mas se nós tivermos um paciente que já está internado e que nós vamos depois aplicar esse fixador, e já está algum tempo internado, podemos fazer uma pré-montagem, e essa pré-montagem ela vai acelerar, né, a nossa colocação, vai diminuir o nosso tempo de cirurgia. Próximo. Aí são mais detalhes do fixador, parafuso, argoelas, porcas. Então, isso tudo faz parte da montagem. Vamos ao próximo. Então, aí um esqueminha de mais ou menos como funciona a coisa. Na realidade, o fixador estável, a consolidação dela é uma consolidação que ela não é uma consolidação per prima, ela é uma consolidação secundária, porque ela tem mobilidade, como funciona com o aparelho de gesso, né? Então, inicialmente, nós temos o hematoma, organização do coágulo. Se nós praticamos o gesso ou praticamos o fixador externo, então, nós vamos ter o calo fibrocartilaginoso, depois o calo imaturo, o calo ósseo laminar e a reconstrução revesiana e, finalmente, a consolidação. Mas isso nós vamos ver que o calo ele está hipertrófico, porque são sinais de que houve mobilidade no folo. Agora, essa mobilidade ela não pode ser danosa, entendeu? Ela tem que ser uma mobilidade que favoreça a formação do calo. Já a síntese metálica, nós pulamos essa fase e temos, então, vamos direto para o calo laminar e se dá a consolidação per prima, aquela em que nós não verificamos calo ósseo, não se percebe a presença do calo ósseo. Vamos ao próximo. Então, aí uma ideia da histologia, né, com a formação, então, desse calo. Vamos ao próximo. E aí uma imagem, uma fratura de tíbia, em que foi colocada uma placa. A placa, ela produz uma rigidez, né? E aí se dá uma consolidação per prima. Nós não verificamos, por exemplo, consolidação, o calo ósseo na tíbia. Mas a fíbula que não foi fixada, que teve um certo grau de mobilidade, nós vemos que ela tem um calinho hipertrófico. Isso significa que houve mobilidade durante o processo de consolidação. Próximo. No método de Lizarov, nós temos o fator biológico e o fator mecânico. Vamos ao próximo. Então, o fator biológico é que, com o fixador externo, você preserva o hematoma. Você não mexe no foco fraturário. Você trata a fratura fechada. Então, toda essa biologia, ela é mantida. Toda essa biologia, ela é mantida. Tanto que, se nós formos nos reportar anteriormente, logo que surgiu a síntese, que foi realmente um pulo na traumatologia sensacional, o que acontece? Naquela época,
o professor Disseu se lembra muito bem, nós operávamos radiografias. O que nós fazíamos? Fazíamos incisões grandes, limpávamos o osso completamente, colocávamos uma placa, colocávamos um parafuso, fazíamos uma radiografia e ficava linda. A radiografia ficava linda. Mas o que acontecia? A nossa síntese fracassava. Por que fracassava? Porque naquela época não se tinha essa consciência de se manter a parte biológica, de se manter a vascularização. Quanto menos nós agredíamos a vascularização, quanto menos nós agredíamos o periósteo, maiores serão as nossas possibilidades de sucesso na consolidação da nossa fratura. E isso é o que faz o fixador externo. Vamos ao próximo? Então, o fixador, principalmente o fixador de Lizarov, mas os fixadores de maneira geral, como eu disse para vocês, existem duas coisas distintas, que são a filosofia de Lizarov e o aparelho de Lizarov. Nesse caso, nós estamos vendo o aparelho de Lizarov. Ele dá à fratura uma estabilidade, mas com elasticidade. Ela permite micromovimento a nível do foco de fratura, mas movimentos axiais, movimentos esses que favorecem a consolidação. Hoje nós sabemos disso. Por isso que se manda o paciente andar de forma precoce, mas não tem movimentos danosos, que são os movimentos de rotação ou de translação, que lesam a circulação, aquela circulação que se forma durante a formação do calo ósseo, durante a formação do hematoma e a invasão dos microvasos na tentativa de formar o calo ósseo. Então, o fixador dá estabilidade, mas com elasticidade. O próximo. O método de fixação externa, ele permite uma carga precoce. Então, outra coisa que ele permite é a mobilidade. Um dos problemas que se tinha, e até, não sei se alguém já escutou essa frase, mas o professor Nova Monteiro, ele tinha o hábito de dizer, porque as pessoas naquela época, quando nós começamos a fazer síntese com placas, parafusos, etc., nós tínhamos medo. Então, o que nós fazíamos? Fazíamos uma síntese, botávamos uma placa e depois colocávamos um gesso. E ficávamos esperando 3 semanas, 4 semanas com o segmento imobilizado e depois tínhamos o quê? Rigidez articular. E o professor Nova Monteiro sempre dizia, olha só, o que nós temos que fazer aqui é uma síntese e não uma pseudo-osteossíntese. Porque se eu faço uma síntese, eu não tenho confiança nela, então eu não estou fazendo uma síntese correta, a minha técnica não está boa. Porque se nós fazemos uma síntese, realmente, nós temos que permitir mobilidade precoce e carga precoce. Só que tem um problema sério, as placas não permitem carga. As hastes até permitem, mas as placas não permitem. Se nós fizermos uma carga precoce com uma placa, provavelmente essa placa vai se romper. Já o fixador nos permite isso aí. Nós vemos aí o nosso amigo passeando tranquilamente com a sua bicicleta, com o seu aparelho utilizado. Vamos ao próximo. Esse aí foi a grande tirada do professor Ilizarov. E ele só não ganhou prêmios mundiais porque ele não teve esse tipo de oportunidade de mostrar, quando ele começou a mostrar esses trabalhos dele, infelizmente ele veio a falecer. O que acontece? Essa foi a grande tirada dele. Ele realmente descobriu que se ele tracionasse um osso com o periósteo íntegro, se bem que atualmente já nem se leva muito em conta esse problema do periósteo íntegro, mas naquela época ele levava muito em conta esse problema do periósteo íntegro. Se ele tracionasse isso numa velocidade que fosse uma velocidade pequena, eu não sei realmente detalhes de como ele chegou à conclusão de que 1 milímetro por dia seria o caminhar ideal, mas ele deve ter feito muitos experimentos para chegar. Então, se nós carnearmos com o osso 1 milímetro por dia, nós vamos criar um osso de arrasto. Nós vamos produzir osso novo. E essa aí foi a grande tirada da técnica, da filosofia de Lizarov. E isso tem nos ajudado tremendamente a todos. Nós vemos aqui a esquerda, da esquerda para a direita. Isso é fazendo uma translação com o osso. Nós vemos inicialmente a osteotomia,
Essa osteotomia, ela depois passa-se fios olivados, esses fios olivados, aquela oliva é que vai carreando esse fragmento osso. Com 4 semanas já temos osso novo, às 6 meses já temos uma quantidade de osso bastante bom, e a 1 ano nós temos um regenerado totalmente integrado. Isso aí realmente foi o grande boom dessa filosofia do Elisardo. Vamos ao próximo. Aí uma imagem lógica do regenerado. Né? Vamos ao próximo. Próximo. É isso. E aí, nós temos que ter alguns conceitos. Pulamos. Vamos voltar um? Voltamos um, Disseu? Isso. Então, nós vamos ver conceitos biomecânicos fixados. Nós temos que ter alguns cuidados, porque senão o nosso fixador ele vai ficar instável e o paciente não vai se beneficiar do tratamento. Nós podemos ter problemas, no tratamento da fratura, da pseudartrose, daquilo que nós nos propomos. Então, uma pequena distância de apoio. Por exemplo, nós estamos aqui com uma perna. Nós vemos que estamos passando um pino bem próximo da articulação. O máximo de distância dos pinos a cada fragmento. Então, esses pinos transfixantes, que são os fios de Kirchner, eles devem estar entre si com a maior distância possível. Isso no sentido de aumentar a estabilidade, certo? A compressão dos pinos em cada fragmento. Vamos ter que tensionar esses pinos, né? Vocês vejam o seguinte, se vocês pegarem um fio de Kirchner, vocês vão ver que eles são tremendamente flexíveis. E se nós pegássemos um fio de Kirchner daquele e simplesmente passássemos e mandássemos os nossos pacientes pisar, aquele fio iria amassar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tensionar esses fios. Aqueles fios 1.8, eles resistem até 150 kg-força de tensão. Depois deles esticados, eles ficam tensos. E essa tensão é que dá esse tipo de estabilidade. E nós temos que colocar o fio o mais próximo do defeito ou da fratura, certo? Isso tudo visa uma coisa, trazer estabilidade a esse tipo de aparelho. Vamos ao próximo. Então, rigidez da montagem, na realidade não é rigidez, o que nós queremos ter é uma estabilidade, é muito melhor que rigidez, já que o aparelho ele não é rígido. A estabilidade da conexão entre o aparelho e os ossos, isso é feito através dos pinos e dos fios olivados ou fios lisos, né? Estabilidade intrínseca do segmento a ser tratado. Isso vai trazer uma estabilidade no foco de fratura, que vai permitir, então, que todos aqueles efeitos biológicos se tenham condições de ocorrer, que não sejam danificados, e com isso vai se lograr a concentração, que é o nosso objetivo. Vamos à próxima. Uma coisa bastante importante. Nós vimos que eu falei para vocês que, no caso do ISAF, nós temos anéis. Então, esses anéis, eles variam de diâmetro. Nós temos anéis que vão de 240 até 80. E eles vão variar, primeiro, com a espessura do segmento a ser operado. É claro que um fêmur, nós vamos ter que usar um anel muito maior do que vamos usar num número, ou que vamos usar num rádio, não é? Mas acontece que esses anéis não podem ser excessivamente grandes, porque se eles são excessivamente grandes, os fios vão ser presos a uma distância do osso muito grande, e isso vai trazer instabilidade. Então vocês vão me perguntar assim, mas aí como é que eu vou chegar à conclusão de qual o anel, qual o tamanho ideal desse anel? Nós temos então um pequeno macete, que é o que nós chamamos a técnica dos 2 dedos, ou seja, nós temos que ficar com 2 dedos de distância entre a pele e o anel em todo o sistema circular. Isso no caso do fixador circular.
No caso do fixador linear, também usamos o mesmo princípio. Então, do fixador para a pele, nós devemos deixar uma distância em torno de 2 centímetros transversos. É claro que isso vai variar um pouquinho de cirurgião para cirurgião, dependendo da espessura do dedo do cirurgião, né? Vamos ao próximo. Tipos de conexão entre os anéis. Então, os tipos de conexão entre os anéis, eu vou puxar aqui um pouquinho para o lado. Então, nós temos as hastes rosqueadas, nós temos outros tipos de haste, uma haste para tensionamento, são essas hastes rosqueadas que prendem um anel no outro. Nós utilizamos, na grande maioria das vezes, 4 hastes conectando um anel ao outro, né? Podemos utilizar outros tipos de coisa, que nós vamos ver em algumas montagens aí, mas em média nós utilizamos 4 hastes rosqueadas para ligando um anel ao outro. No caso aqui, por exemplo, são 4 anéis, numa fratura simulada aqui num bloco de madeira para simular uma fratura, em que nós vemos aquilo que eu disse a vocês. O primeiro anel está o mais próximo da articulação, o segundo anel está o mais próximo possível do foco de fratura, o mesmo se faz embaixo. Se nós deixássemos só 3 anéis, esse fixador ficaria muito instável. Haveria mobilidade nesse foco de fratura e, então, nós não teríamos, provavelmente, sucesso no tratamento dessa fratura, né? Vamos lá, a distância entre os anéis ela vai variar de caso para caso. Vamos ao próximo. O osso, também dentro da possibilidade, ele deve ficar o mais central do círculo do anel. É claro que, às vezes, não é possível. Por exemplo, um caso comum, por exemplo, na tíbia, na perna. O que acontece? A tíbia, a parte anterior da tíbia, ela tem a pele em cima do osso. A panturrilha está para o posterior. Obviamente que nós vamos ter que deixar esse anel mais abaixo. Vamos ter que deixar mais anel para posterior do que para anterior. Primeiro porque quando se dá edema, se dá sempre para posterior. E às vezes, se você botar um anel muito justo, o que vai acontecer? O edema vai ser tão grande que vai fazer uma compressão nesse anel e pode até haver caso de necrose de pele. Então, nós temos que ajustar caso a caso, não é? Outra coisa importante, os fios cruzados, os fios de Kirchner, porque o que acontece? Na técnica pioneira, na técnica do Elizarov, ele não usava fio de chance. Fio de chance foi coisa que foi colocado pelos italianos, depois que começaram a fazer o método utilizado, eles então introduziram o pino de chance, que na técnica de Elizarov, não, ele só usava fios de Kirchner. Mas havia um pequeno problema, porque o fio de Kirchner, às vezes, passava numa região muito perigosa. Né? Calcule vocês passarem um fio de Kirchner próximo do oco poplíteo, de anterior para posterior. A chance de lesar uma artéria é muito grande. Se vocês passarem esse fio de forma transversal, não há o que lesar, não tem como lesar, né? Mas como vocês precisam de estabilidade, então colocamos um pino de chance anterior, porque a parte de trás vai estar protegida e nós não vamos chegar lá. Mas esses fios, quando cruzados, eles devem ficar o mais próximo de 90 graus. Por isso, sempre visando uma única coisa, que é a estabilidade da fratura. O número de fios e de pinos é o seguinte: não devemos também colocar fios demais, porque se colocamos fios demais, o sistema fica muito rígido, e o sistema muito rígido não permite aqueles micromovimentos que me facilitam a consolidação da fratura. Então, colocar fios demais também atrapalha, certo? Próximo. Então, nós temos um caso aí de uma fratura cominutiva, né, em que se fez uma montagem aí. Uma coisa muito importante é a qualidade das partes moles, como nós já falamos para vocês, né? O tamanho do segmento, vocês vejam, por exemplo, essa fratura de fêmur hiper-ultra-cominutiva, né? A superfície de contato entre os segmentos ósseos, né? O diâmetro, a maturação e o tamanho do regenerado é uma coisa que vai acontecer a posteriori.
Mas vocês vejam o seguinte, uma fratura cominutiva dessas, se nós, por acaso, nos aventurássemos a abrir esse foco de fratura, nós estaríamos fadados a um fracasso total. Por quê? Porque provavelmente iríamos ficar com vários fragmentos de osso totalmente desvitalizados. Porque nós iríamos abrir esse osso, iríamos fazer uma ferida, uma incisão, iríamos chegar até essa fratura, iríamos limpar essa fratura, e aí os ossos não teriam, esses fragmentos não teriam mais irrigação e iriam, no futuro, ser sequestros, e possivelmente transformando-se em infecção óssea. Né? Então, esse sistema, esse método, permite que se faça um estojo. Você prende num segmento, coloca no outro segmento, alinha essa fratura. Quando você faz isso, você cria ali um estojo. E você não mexeu no hematoma, você está tratando a ferida, a fratura, de forma totalmente biológica. Certo? A única coisa que você vai fazer com o fixador é dar condições de consolidação dessa fratura. Vamos ao próximo. Aí algumas imagens mostrando alguns tipos de fixador linear. Então, o monoplanar bilateral, o monoplanar adicionando-se mais hastes e com isso aumentando essa estabilidade. Vocês vejam que no meio nós temos apenas 2 hastes fixando e à direita temos 4 hastes. Isso aumenta a estabilidade do fixador. Aqui, já se formando um triângulo, e isso aumenta em muito a estabilidade. E o seguinte, que é o circular, que realmente, ele, em termos de estabilidade, é realmente o mais eficaz nesse sentido. Próximo. Então, aí, algumas montagens. Vocês veem montagens instáveis, né? E uma montagem de um fixador circular dando uma grande estabilidade. Aqui no caso da esquerda, nós podemos usar, vocês veem que é um fêmur com 4 pintos. Obviamente que isso aí seria para fazer um atendimento no qual você programou colocar esse fixador externo de imediato na emergência e depois fazer uma conversão para outro tipo de tratamento, já que esse tipo de fixador não vai nos permitir levar essa fratura até o final, porque obviamente ele não vai ter estabilidade para isso. Vamos ao próximo. Esse fixador, foram vários testes, isso em laboratório, e um fixador desse suporta até 250 kg de força de carga. Próximo. Então, mostrando aí a vocês uma compressão axial. Esse fixador permite, então, esses micromovimentos pela flexibilidade dos pinos e dos fios. Então, isso permite que haja uma compressão do foco de fratura. Como nós conseguimos isso? Com carga precoce. Botamos o nosso paciente para andar de imediato. De início, às vezes, o paciente tem um pouquinho de receio, ele tem medo, mas depois ele acaba se habituando e toma coragem e anda. Tem pacientes que fazem tudo, andam a cavalo, motocicleta, com esses fixadores externos. Uma coisa muito importante para aqueles que vão colocar um fixador externo no paciente. Sempre conversar com o paciente. É claro que se for numa urgência de um politrauma, não há como. Mas sempre que possível, conversar com o paciente a respeito do aparelho que você vai colocar na perna do paciente. Para o paciente não dormir com uma fratura e acordar com a antena parabólica na perna e ele se desespera. Nós tivemos pouquíssimos casos, nesse tempo todo que se mexe com esse tipo de coisa, mas chegou a ter casos de o paciente colocar um fixador numa semana e na semana seguinte ele voltar para arrancar o fixador, porque psicologicamente ele rejeitou o fixador e não aceitava aquilo no tratamento dele e nós fomos obrigados a remover. À direita, nós temos uma asa de borboleta. Então, essa aí uma técnica que nós podemos utilizar um fio olivado, passamos o fio olivado na asa de borboleta e com um dispositivo que se monta, faz-se a tração desse fio e essa asa de borboleta, ela caminha para o seu lugar e também faz compressão a nível desse foco para que ela possa consolidar. Isso tudo fazemos com o foco fechado, certo? Vamos ao próximo.
Aí, então, aquilo que eu falei para vocês, o fio de 1,8, que é o que nós utilizamos no adulto, e 1,5, que é o que nós usamos em criança, que são fios mais finos. Ou então podemos usar, por exemplo, 1,5 no membro superior, no paciente que seja mais franzino, podemos então utilizar esse fio 1,5, que é um fio mais fino. Tá? Vamos à próxima? Então aí nós temos as múltiplas indicações para o nosso fixador externo, tanto na área de ortopedia como na área de traumatologia. Vamos passar. Disseu, volta, por favor. Volta um slide, por gentileza. Isso. Então, só para mostrar a vocês uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Vocês vejam o seguinte, aqui foi colocado um fixador temporário. Vocês veem que é um monoplanar temporário, provavelmente para fazer um tratamento depois. Mas olhem o detalhe. Essa é uma radiografia do meio, com um pino dentro da articulação. Então, temos que ter cuidado com esse tipo de coisa, que é uma coisa bastante desagradável, não é? Vamos passar, então. Então, nós temos aí uma fratura, né, de pilão tibial. E aí, agora eu acho que eu já falei bastante, e aí eu gostaria que a plateia se manifestasse. A fratura nos parece uma fratura fechada, o paciente tem um ferimento a nível do joelho, teria, no caso, uma fratura, uma ferida fratura e não uma fratura aberta, né? E aí, vamos nos manifestar? O que vocês acham que se poderia fazer nisso? Professor Disseu, vamos abrir para a plateia? Eu estou aqui, porque eu acho que é uma fratura nesse tipo, inclusive com traço intraarticular, só tem uma coisa a fazer, que é o fixador externo. A gente vê, algumas vezes, umas tentativas de síntese com placa de parafuso dessa fratura, fica uma coisa que é um paliteiro, uma quantidade enorme de parafuso, cirurgia super demorada, agressiva, uma região de osso pobremente vascularizada. Então, essa manipulação, a fixação dos fragmentos com parafuso, a demora, a destruição de partes não ósseas para permitir essa fixação. Normalmente, a síntese aí é pior do que deixar consolidar normalmente. Como não pode ficar nessa posição, a única solução é fixador externo com distração para arrumar a anulação da ação muscular e ligamento axial. O que você acha, Reparo? Então, alguém teria alguma outra solução para esse tipo de coisa? Eu acho que o tratamento ali seria a primeira coisa respeitar a biologia. Se você não respeitar a biologia aí, nada mais dá certo. O tratamento da verdade ligamento taxia, não tem dúvida. Não tem como você fazer uma redução direta nisso aí, não tem como abrir esse foco. Você vai ficar com um monte de caco de osso na mão. Eu faria uma montagem circular, pensando principalmente em devolver o membro, devolver o comprimento, devolver o eixo, deixar o pé plantio numa posição funcional, já pensando em futuramente evoluir com uma artrodese, ou até mesmo com esse fixador. Porque eu acredito que isso aí vai evoluir para a artrodese, mas mais importante aí, tratamento fechado, devolver o eixo ao paciente, né, de tirar a rotação, ter um pouquinho de translação, e futuramente já fazer uma montagem pensando também numa artrodese do tornozelo. Isso levaria no segundo tempo para o centro cirúrgico, abrir a articulação
limpeza e fazia compressão na articulação. Perfeito. Alguém faria placa e parafuso nesse tornozelo aí? 2 placas, parafusos? Eu posso dar mais um depoimento? Sim, com todo, perfeitamente. Recentemente, no mês de, eu acho que foi dezembro ou novembro do ano passado, 19, um filho do meu primo, esquiando na Europa, ele sofreu uma queda e bateu com o pé num pilar da cerca de proteção da pista. Ele caiu, deslizou, a rede da pista aparou o corpo dele, mas o pé bateu num pilar e ele fez uma fratura nesse nível, um pouquinho menos cominutiva do que essa. Ele foi operado na França e um cara fez uma síntese nele e deixou um degrau na superfície articular, um degrau na tíbia, no pilão. Ele tinha uma fratura transversa, deixou no pilão. E disse para ele que estava bom. Ele mora na Espanha, voltou para a Espanha, os caras da Espanha ficaram quietos. Bom, se os médicos lá não falaram nada, não sou eu, primo, eu vou falar alguma coisa daqui do Brasil, né? E agora, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Ele está com 5 meses, está com mobilidade limitada, claudicando, e o cara mandou para a fisioterapia, disse que é assim mesmo, e disse que está muito bom. Então... Qual a idade do paciente, Gisele? Qual a idade dele? A idade dele? Ele tem 36, 37 anos. É o futuro candidato à Prodésia, né? A Prodésia, sem informação, um sujeito extremamente vaidoso. Professor Gisele, o degrau de... Não, o degrau é pequenininho, mas ele tem uma limitação de movimento e tem dor quando anda, agora, com 5 meses depois, entendeu? Já retirou. Então não foi... Provavelmente... Eu estou contando o fato pelo seguinte, dizem que lá, o país é evoluído, que a medicina é super XX, entendeu? No esqui, lá no esqui, esse trauma acontece toda hora, tem uma equipe especializada, ortopédica para esses traumas, e os caras fazem um negócio desse, não informam a família, não instruem, entendeu? Não diz qual é a complicação que pode ter, não diz a gravidade. Pô, o paciente está completamente desinformado, os pais aqui estão desesperados, porque se houvesse uma informação melhor, os pais resgatavam, eles têm posse, resgatavam ele de lá, entendeu? Professor, lhe posso dar um comentário? O Joe quer comentar. O Joe botou aqui não sei se vocês viram, pelo menos apareceu aqui para mim. O Joe está sugerindo uma haste retrógrada. O Joe está na escuta aí? Professor, sim. Eu acho aí apoiando... Gisele, volta. Isso. Sim, fala. Pronto? Pode falar, João. Ok. Não, apoiando a ideia do Dr. Marco Vinícius, que de fazer a prodésia, eu acho que vai ser utilizada aí nesse caso uma haste retrógrada. Não sei se pode se apoiar com uma placa ou até com um fixador circular. Professor, solo para hacer un comentario realmente del caso que
que comentó de su familiar. Realmente en España, yo ya vi por el tipo de escuela que tienen, el tipo de escola que ele normalmente tem na Espanha, normalmente eles botam placa, eles são muito da escola da placa, de botar gás. Eu já vi muita fratura de pilão, menos diminutiva, que essa que está mostrando na slide, e realmente não deram muito certo. Definitivamente, o tratamento que a gente tem visto que dá mais certo nesse tipo de fratura, mais pela funcionalidade do paciente e até na fisioterapia, que a gente observa na fisioterapia uma melhora muito mais confortante para a gente, é no fixador externo. E em Espanha tem isso, ele gosta muito de utilizar a haste. Por exemplo, eu tenho certeza que se vem esse tipo de fratura, ele bota uma haste retrógrada ou botam 2 placas de compressão. E eu já vi que não dá muito certo. Realmente, acho, na minha perspectiva, o Lizarov vai dar esse tipo de montagem com fixador externo vai ser muito melhor. Mas, ô Luiz... Boa noite. Oi. Redução aí, cara, aberta. Isso aí tá ligamento taxil. Começa essa fratura aí. Isso aí não consegue reduzir diretamente, né? Mas existe a possibilidade de colocar, por exemplo, fixador tipo Lizarov com fio olivado para fazer uma compressão na fratura interfragmentária. Mas, ô Luiz, você falou que lá na Espanha o pessoal, em alguns casos como esse, que eles colocam placa. Para eles colocarem uma placa aí, eles não vão estar respeitando os princípios de estabilidade, né? Eles não vão estar respeitando os princípios, porque é uma articulação, então você teria que deixar ela anatômica para gerar uma estabilidade absoluta, né? Nesse caso, você não consegue nem reduzir anatomicamente e você também não vai ter batente nessa comunicação para poder fixar uma placa, né? Então, vai falhar. Com certeza. Com certeza. Isso é o que se tem visto e, obviamente, com a experiência que na escola nos dá o professor Gaspar, realmente a gente vê que a fixação externa é excelente até como tratamento definitivo, porque nessas escolas, tanto lá na Espanha, nessa parte da Europa, eles pensam no fixação externa como tratamento de trauma, de entrada, sabe? E normalmente, com o professor Gaspar, a gente tem aprendido muito que a fixação externa serve muito bem como tratamento definitivo, realmente, da fratura. E para esse tipo de fratura, definitivamente, a Lizarov é esse tipo de tratamento que é melhor para ela. Essas fraturas, nós tivemos, o Hugo vai lembrar dele, o Hugo e o Vinícius vão lembrar dele, um paciente chamado Edson, que ele fez uma fratura cominutiva desse tipo, um paciente pesado, grande, em que foram feitas placas, e ele veio com uma infecção tremenda. Ele apareceu com uma infecção tremenda, tecido desvitalizado, tudo isso. Isso foi realmente um tratamento bem complicado. Não, e a possibilidade de infecção aumenta muito. Pela desvitalização, porque para botar placa você tem que lesar. Você vai causar uma lesão de partes moles muito maior do que já existe aí. Então a chance de não vascularização e de infecção é tremenda. Sim, professor. No caso do Edson, a gente tem um caso claro que a gente tem uma lesão grave de tecido ósseo, né? E a gente também tem uma complicação e uma lesão grave de partes moles, né? Exatamente, tem uma lesão vascular. E quando você abre para botar as placas, você agride mais ainda. Você aumenta a gravidade do quadro, né? Mas isso que o Luiz falou é certo. Há escolas que veem o fixador externo só como um primeiro atendimento, para depois, então, evoluir para uma placa, etc., uma arte, qualquer outra coisa.
Mas vamos ver aí o que foi feito? Sim. Vamos passar a próxima? Então, foi feito um ligamento taxia, nós temos o paciente aqui ao lado, e aqui nós temos a imagem da articulação. Foi feito o ligamento taxia, os fragmentos se acomodam, e aí foram fios olivados, foi puxado, os fragmentos que estavam distantes foram puxados, criando-se ali um bloco ósseo, articulação organizada. Há casos que, esse caso aí já tem algum tempo, mas há casos que hoje nós estamos fazendo o seguinte: podemos introduzir também parafusos percutâneos para fixar fragmentos, para diminuir o número de fragmentos. Podemos também, por pequenas incisões, com um instrumento cirúrgico, posicionar melhor um osso ou outro. Então, isso já nos é permitido. Mas a ligamento taxia, realmente, ela é assim, uma coisa sensacional. Então, essa foi a montagem que foi feita. O paciente está ao lado com a sua montagem, já de pé direitinho. É claro que aí teve que ser feita uma montagem perna a pé. Nós tivemos que incluir o pé nesse tipo de tratamento. Vamos passar ao próximo? Aí, o paciente em cima, a radiografia. Acho que deu um resultado bastante interessante, uma consolidação bastante boa, com uma mobilidade bastante razoável desse tornozelo, praticamente 2 anos após essa fratura. É claro que é um tratamento de longo tempo, um tratamento demorado, mas com um resultado muito bom. Se vocês me disserem, não, mas esse paciente provavelmente, com o decorrer do tempo, pode vir a desenvolver uma artrose e começar a ter um tornozelo doloroso. Sim, pode acontecer isso. Mas nós vamos dar a ele um bom período de vida, com uma boa condição de utilização dessa articulação, e a posteriori, se infelizmente chegar a uma conclusão, a uma situação tal que a dor seja insuportável em termos de atrapalhar a atividade diária dele, então vai se pensar então na artrodese. Mas uma artrodese de início, eu acho que é uma coisa que não se deva pensar. Nós vamos partir então para esse tipo de tratamento. É isso que nós temos feito com algum sucesso. Não é? Mais alguma coisa? Pastor, é o seguinte: se nesse caso do filho do meu primo, o cara tivesse instalado na tensão primária um fixador, mesmo provisório, mesmo só para conter, eu teria como resgatar ele para o Brasil. Agora, depois de uma síntese com placa, parafuso, para que eu vou tentar trazer ele? Para que eu vou me meter nisso? Já está. Então, muitas teoricamente está resolvido. Teoricamente resolvido. Pois é. No tratamento provisório inicial, talvez seja melhor para pensar que isso vai fazer uma fratura tão grave. Até acomodar os fragmentos e depois, de repente, não sei, talvez partir para uma cilindra, alguma coisa. Entendeu? E quando ele dá uma noção para a família da gravidade de uma coisa dessa. Isso é uma coisa que tem que ser bem esclarecida ao paciente, que é uma fratura extremamente grave. Bom, perfeito? Vamos ao próximo? Vamos a continuar? Aí, o paciente, 3 anos após, no pós-operatório, acho que está um resultado muito bom, não é? Vamos continuar? Vamos continuar. Aí, então, aí nós temos a nossa fratura, o famoso joelho flutuante, né? Então, uma supracondiliana de fêmur associada a uma fratura do planalto tibial, ambas as fraturas cominutivas. E aí, meninos? Chamamos o médico. Então, aí, no caso, com certeza a aula de fixador externo colocou fixador externo. Mas caberia com muita força de vontade aí, o pessoal do trauma, eu acho que colocaria uma haste retrógrada de fêmur com 2 placas, para poder, 2 placas e parafuso canulado para poder fazer o chassi de platô tibial.
fixador externo não tem jeito, é melhor. Ainda mais que o fragmento do fator tipial é uma região que tem ligamento. Então você pode fazer uma diastase, situação que vai reduzir esse fator tipial. E isso aí tem uma outra questão. Isso aí tem que ser feito na emergência porque é um joelho flutuante. Não, Então, no mínimo, teríamos que estabilizar isso, pelo menos para pensar o que vai fazer, né? Exatamente. Botar um tubo a tubo para esfriar. Sim, pelo menos um fixador transarticular na emergência com uma boa redução, porque isso aí é um joelho flutuante. Perfeito. Então, acho que a conduta perfeita é essa, porque na realidade, eu pelo menos não conheço o serviço que tenha condições de fazer um Elisarov desse na emergência, até porque o aparelho não está lá à disposição, são muitas caixas, etc, etc. Então, não se tem normalmente esse fixador à mão para fazer. Um fixador linear aí, alguém colocaria um fixador linear para tratamento definitivo? É difícil, linear fica difícil. Como é que você vai usar o fragmento de ferro? Então, na realidade, o fixador linear, o único fixador linear aí seria um fixador temporário, né? Tipo tubo a tubo, para se aguardar o esfriamento, para se esfriar o processo, e depois então fazemos no segundo tempo, ou sínteses múltiplas, ou a fixação externa. Professor, sim. Só um minutinho. Concordando que, já com o que o Kiko falou, o pessoal do Calma poderia pensar em fazer uma estabilidade absoluta no fêmur e no platô, né, Kiko? Só que é o seguinte, você olhando um joelho flutuante, logo você pensa numa fratura dessa em um trauma de alta energia. Então você tem que estar também em partes moles, em condição de pele. Eu acho que a gente não teria condição de pele boa para poder, nesse caso, fazer uma fixação do corpo utilizado, seria melhor por causa disso. Não, mas então, é isso que eu estou pensando agora. No primeiro tempo a gente discutiu tudo transarticular. Agora a gente está no segundo tempo, entendeu? Então vamos dizer que já tem a noção de pele. Tá. Teoricamente a pele já tem tudo. Tá? No primeiro tempo foi feito transarticular, 7 a 10 dias, que era a janela. Certo. Foi isso que eu entendi, né? Perfeito. Sim, sim. Mais alguém quer dar algum tipo de opinião? Cadê? Sumiu, né? Sumiu. Sumiu. Acabou o tempo? Não, agora não tem mais problema de tempo. Professor Gaspar, o que falou Hugo e o que falou Kiko está de acordo. Porque inicialmente es estabilizar o con la fractura y la luxación que tiene el joelho. Y después ya empezar el tratamiento definitivo, que podría ser con placa o mirar si puede hacer el tratamiento con fixador definitivo también. É isso aí. Sim, perfeito. Bom, então vamos ver aí nesse caso o que foi feito. Avança onde, seu, por favor? Isso. Então, o que foi feito na realidade foi um fixador de Elisarov transarticular, né? Foi feita uma montagem das fraturas com fios de Kirchner, com fios olivados, montado um fixador no fêmur e montado um fixador na tibia. Passa mais um. E aí, então, já o resultado final, a consolidação. Para a complexidade do caso, para a complexidade do caso, acho que ficou até uma posição bastante razoável, né?
Quero dar tem que ver se esse joelho está funcionando. Parece que sim, né? É um pouco difícil. Demorando que eu não queria trazer com ele. Eu fiquei com um probleminha de bateria aqui. Vocês estão me ouvindo? Me dá um ok, eu estou ouvindo mal vocês, porque agora eu tive que tirar o fone, porque eu fiquei com um probleminha de bateria. Vocês estão me ouvindo? Isso, professor, está tudo bem. Ok, professor. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo normal, estou ouvindo bem. Tá ok então. Então tá bom. Então, acho que bastante razoável pela complexidade do caso, mas também haveria aqui no caso opções outras de tratamento, que não tudo com o fixador externo. Acho que a solução de uma haste retrógrada no fêmur seria bastante importante. Esse caso não é nosso. E a síntese mínima do platô tibial com parafusos canulados e fazendo um fixador de apoio. Acho que seria uma indicação bastante interessante. Ok? Vamos ao próximo. Então, aqui é uma outra indicação, só para mostrar a vocês de alongamento ósseo em acromoplasma. Esse caso aqui é um caso do Bon Giovanni. Referência muito coisa. E onde é feito, então, o alongamento ósseo, que nesse caso aqui desse acondroplásico, ele não considera nenhum alongamento de ordem estética. Para a funcionabilidade desses pacientes, que esses pacientes, às vezes, eles têm uma estatura tão pequena que eles têm dificuldade de conviver no dia a dia no nosso meio. Então, esse alongamento para ele, às vezes, traz uma solução bastante importante, uma melhora bastante importante na qualidade de vida. Vamos ao próximo. Aí mostrando o alongamento de um fêmur, né? Alongamento de um fêmur, outro. Próximo. E aí fazendo alongamento do húmero. É importante nesses pacientes, porque se você alonga só as pernas, eles parecem aqueles homens de perna de pau, com a perna comprida e os braços curtinhos. Então, normalmente, tem que se fazer o alongamento dos dois segmentos inferiores e alongamento dos dois húmeros. Vamos ao próximo. Antes e depois. Podia até ser uma Miss Brasil, com a estatura tão elevada que ficou. Né? Não me deem nenhum tipo de sugestão a respeito. Gente. Vamos ao próximo. Próximo. Então, correção de deformidades, sequelas de raquitismo, uma coisa que o Disseu tem uma experiência bastante interessante, mas essas aqui são deformidades muito grosseiras, não é? E que trazem uma incapacidade funcional muito grande. E aí o fixador externo nisso aí realmente é uma arma importantíssima. Vamos passar. Aí sendo feita a montagem na tíbia, fazendo a correção de uma tíbia, tem que se fazer correções por segmentos. Fica muito difícil e é muito incômodo para o paciente colocar os fixadores dos dois lados. Isso aí fica muito incômodo. Numa outra oportunidade, nós vamos marcar para mostrar a vocês como se faz esse tipo de correção. Né? Hoje mais é para mostrar. Numa próxima oportunidade, vamos ver então correção de deformidades, uma aula só de correção de deformidades, para a gente poder conversar a respeito disso. Vamos à próxima. Aí já sendo corrigido a tíbia, agora corrigindo o fêmur. Vocês vejam à direita o resultado do primeiro tratamento, em que um segmento já está corrigido, o outro não. Vocês vejam a deformidade, inclusive ela ganha também em altura, em estatura, porque corrige as curvaturas e ela cresce, óbvio. Né? Vamos ao próximo. Aí já corrigiu de uma vez única.
tanto o fêmur e a tíbia, tudo ao mesmo tempo, né? E aí foi feito também uma epifisiodese para evitar uma recidiva, fazer a profilaxia de uma recidiva, e acredito que o resultado tenha sido bastante grande. Esses casos são todos do professor Bon Giovanni, lá de São Paulo. Vamos ao próximo. Um antes e um depois. Muito interessante a correção. Vamos ao próximo. Esse é um outro menino, já com geno valgo, de fundo endocrinológico interrogado, mas ele tem todas as características de alteração endócrina, né? Vamos ao próximo. Aí com os fixadores, ele com uma dificuldade muito grande de se locomover, né? Uma instabilidade muito grande na marcha, porque normalmente esses pacientes têm comprometimento dos ligamentos. Foi feita montagem bilateral. Próximo. Há pacientes que suportam, outros não suportam. E aí um antes e um depois, com um resultado bastante satisfatório. Vamos ao próximo. Aí uma pseudartrose congênita. Esse é um caso, eu não sei se vocês tomaram conhecimento, eu acredito que de seu sim, porque foi muito badalado aí na sociedade aí, de uma criança que pediu, abriu uma conta na internet para poder tratar um caso de pseudartrose congênita nos Estados Unidos, porque aqui não tinha ninguém que soubesse resolver isso. Não sei de onde tiraram isso, porque o pessoal do grupo de reconstrução tem uma porção de casos tratados com bastante sucesso. Então, uma pseudartrose congênita, uma hemimelia fibular. Próximo. A montagem do fixador. O que é feito nesses casos? O que tem se feito é ressecar o foco de pseudartrose, que vai criar um gap, e faz-se um transporte, levando o osso bom, porque na realidade aquele osso é um osso doente. É um osso que tem problemas de fundo biológico, que não consegue consolidar. Não adianta só comprimir o foco, porque não vai se conseguir um resultado satisfatório. Então resseca-se aquele foco de pseudartrose, como se fosse um tumor, e faz então o transporte de osso bom para conseguir o êxito do tratamento. Vamos ao próximo. Aí o antes e o final do tratamento. A criança com a sua pseudartrose consolidada. Outro. Aí, para vocês terem uma ideia, porque às vezes as pessoas confundem transporte com alongamento. Alongamento é uma coisa, transporte é outra. Alongamento é quando se faz o segmento crescer. O transporte é quando se leva osso bom para cumprir uma falha óssea. Então nós podemos fazer isso de forma monofocal, né? Faz uma osteotomia única. Anteriormente, como eu disse a vocês, o Elisardo preconizava muito a corticotomia, cortava-se só a cortical, deixava-se a medular íntegra. Era uma técnica um pouquinho complexa para ser feita, mas depois se verificou que isso não influenciava em absolutamente nada. Os italianos chegaram a esse tipo de conclusão e hoje ninguém mais faz corticotomia, todos fazemos osteotomia mesmo. Então, monofocal com uma osteotomia única, o bifocal para falhas ósseas maiores, em que se faz um alongamento, ou melhor, um transporte de proximal para distal e faz um transporte distal para proximal, né? Ou então podemos fazer esse tipo de transporte subcutâneo. Ele é muito mais, se realiza muito mais isso, principalmente nas mulheres, porque ele é bem mais cosmético, já que nesse outro tipo, o fio sai cortando a pele. Então nós temos cicatrizes na pele. Isso é uma coisa que tem que ser bem esclarecida com o paciente, para que ele depois não se queixe da parte estética, das cicatrizes residuais que ficam nesse tipo de tratamento. Vamos ao próximo. Então, aqui
um transporte monofocal, uma fratura com uma perda óssea. Próximo. Feito a montagem para que seja feita para se fazer o transporte. Na realidade, vocês veem que tem um anel proximal, né? Um anel proximal e um anel seguinte. Esse anel seguinte é que vai fazer o transporte do osso bom. Vamos ao próximo. A ressecção do osso necrótico. Durante o tratamento, o paciente com fixador permite que ele deambule perfeitamente. Aqui mostrando a falha óssea, né? Mostrando a falha óssea e o osso crescendo, onde vai se formar o regenerado. Próximo. Aí, então, já consolidado, e o removido o fixador e o término do tratamento. Vamos a mais um casinho, acho que tem mais um. Então, aqui nós temos um fixador que nós apelidamos de fixador tupiniquim. O que é isso? Se é uma haste de Kunter ou uma haste de fêmur, de tíbia, que se usa cimento ósseo para prender os pinos. Isso numa emergencial, onde não se tenha material, é até aceitável. Mas no dia de hoje é um pouquinho complicado se fazer isso. Esse slide já é um slide mais antigo, mas vocês veem que é um caso extremamente grave, né? Com uma falha óssea importante. Vamos ao próximo. Então, está aí o segmento ósseo, uma radiografia com aquele fixador anterior. Vamos ao próximo. Próximo. Aí, uma necrose voltando. Vamos voltar. Pronto. Voltando um. Voltar um. Vamos passar um à frente. Perfeito. Então, aí, uma necrose de partes moles importante, onde está sendo feita uma ressecção óssea, né? E vai ficar um gap. Vai ficar um gap bem importante. Vamos ao próximo. Feita, então, a montagem de Lizarov, um fixador fêmur e perna, em que se fez as osteotomias para fazer, então, um transporte bifocal, de baixo para cima e de cima para baixo, pelo gap que se tem. Vamos ao próximo. Esse aqui é um dos problemas, porque às vezes quando nós temos um fragmento muito, um alongamento um transporte muito grande, quando o osso vai encostar, né, vai ter, onde vai se encostar o osso, onde vai consolidar essa pseudartrose, existe essa invaginação da pele, porque pela ausência de osso ali, a pele invagina. Então, a necessidade de que, nesse momento, abra-se essa pele, limpe-se esse foco e faz, às vezes, até uma compressão aguda para resolver esse problema. Próximo. Aí, o resultado final, então, desse caso. Pela complexidade do caso, acho que ficou um resultado bastante bom, né? Bastante interessante. Vamos ao próximo. Um outro caso aí é que faz um transporte bifocal também pela fragmento. Vocês veem uma necrose de um segmento de tíbia que vai dar aí não sei, talvez uns 10 centímetros. Não chegamos a notar aqui o tamanho da falha óssea. Vamos ao próximo. Feita uma montagem inicial, vocês vão dizer, poxa, mas esse fixador ele está instável, porque ele está fugindo aos princípios de que é um pino próximo ao foco, etc, etc. Sim, mas aí nós tínhamos um comprometimento de partes moles muito importante. Então foi feito um fixador apenas para estabilizar o segmento ósseo, para ser feito um enxerto microcirúrgico de grande dorsal, né? Para depois, então, de que essas partes moles estivessem cicatrizadas, pensarmos num segundo tempo para tratar a parte óssea. Vamos ao próximo.
Aqui no nosso meio nós temos uma dificuldade muito grande de alguém que faça esse tipo de retalho. Precisa realmente um profissional que tenha treinamento para isso. Aí um gap grande, em que vai sendo feita uma osteotomia bifocal. Sendo feito o transporte, vocês estão vendo os fios olivados à direita, os fios olivados com o fragmento ósseo caminhando. Então nós não temos assim um aspecto ainda de regenerado. Vamos ao próximo. Aí vocês verem que é um caso de 92, né? Um caso bastante complicado. Uma das coisas também que se pode fazer, e que é possível fazer com o fixador, é transportar pele. Quando se leva, nesses fragmentos, quando se leva o osso transportando, normalmente arrasta-se pele também, podemos corrigir falhas de pele também com o fixador externo. Temos resultados bastante interessantes com isso. Próximo. Aí o final, funcionalmente muito bom, né, pela complexidade. O aspecto estético não é dos melhores, mas também é o seguinte, o caso era um caso extremamente grave, mas funcionalmente muito bom. Próximo. Aí o paciente à esquerda e a radiografia à direita. Fratura consolidada, o transporte também, o regenerado totalmente integrado. Próximo. Esse, então, é o transporte lateral da tíbia, uma perda total de tíbia e a tibialização. Não sei se vocês estão lembrados, na aula do Walter, ele falando sobre a tibialização, principalmente na ressecção dos tumores. Aqui, no caso, foi um tumor de Ewing. Foi ressecada toda a tíbia e, com o fixador externo, então, se transportou a fíbula para a tíbia. Vamos ao próximo. Isso é feito com os fios olivados, uma das finalidades dos fios olivados. O fixador montado, a fíbula sendo puxada para cima da tíbia para integrá-la e fazer um osso único. Vamos ao próximo. Então aqui já cicatrizado, já consolidado esse transporte lateral do osso. À esquerda a paciente, um aspecto muito bom. Vamos ao próximo. Nós temos também a aplicação do Elizarf na veterinária. Infelizmente, a veterinária realmente não evolui porque um dos grandes tratamentos da veterinária é o sacrifício, né? Mas há casos em que tem, atualmente, principalmente com os cachorrinhos, que com os gatos tem um fator de afinidade muito grande, e aí hoje a veterinária já caminha bem, tanto na fixação externa como na síntese, nas fraturas dos animais. O cavalo já é mais complicado, porque o cavalo, na realidade, só se ele for um grande garanhão. Caso contrário, ele vai ficar realmente um animal inútil, porque ele vai claudicar sempre, não vai ter condições de ser utilizado como montaria. Aí nós temos uma fratura, então, do cavalo sendo feita a redução, próximo. E aí o cavalo com o seu Elizarf já instalado. Ele pode desfilar pelos campos verdes com o seu Elizarf. Vamos ao próximo. Aí um bezerro, um cachorro, um gato. Então podemos utilizar onde nós acharmos melhor. Também é uma indicação do fixador circular. Vamos ao próximo. Isso aí. Bom, encerrando aí uma foto muito importante para mim, porque tem o Bloom, tem o professor Bon Giovanni, que é esse que está em primeiro plano, e ao fundo é o professor italiano Catani, a quem nós devemos muito do nosso aprendizado. Isso é na casa dele, quando nós tivemos a oportunidade de frequentar o serviço dele lá na Itália. Isso aí, isso é o que nós tínhamos para falar a vocês, agradecer a paciência de vocês.